Boa tarde, sejam muito bem-vindos. É muito bom ter você conosco em mais um Conexão Social. Que o seu domingo fique ainda melhor, viu? Com a nossa companhia, claro. E o nosso assunto hoje é muito importante. Eu tenho certeza que vai mexer muito com o seu coração. Olha só, segundo o estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, 125 milhões de brasileiros convivem com algum nível de insegurança alimentar. E delas, 33 milhões passam fome. Para ir na contramão desses números, um jovem talentoso tem dado passos largos para ajudar a tirar o Brasil do mapa da fome. Ele fundou a Infinity, uma mistura de filantropia com tecnologia. Tudo isso em prol do próximo. E é claro que eu estou falando de Alexandre Wasserman. Que alegria te receber, viu? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Conexão Social. Eu que agradeço, Anícia. É um prazer estar aqui para falar sobre um tema tão importante e disseminar a palavra aí para todo mundo que estiver nos assistindo. Muito bom. Eu fico muito feliz de falar de um assunto como esse. É um assunto que arde o nosso coração aqui no Ressoar, que a gente tem trabalhado bastante, né, em prol dessa causa, não só com o nosso projeto Nova Canaã lá em Irecê, mas com todo o Brasil. E eu fico muito feliz quando eu vejo um jovem como você, com essa paixão e amor ao próximo, em criar um negócio tão sustentável que vai fazer a diferença na vida de tantas pessoas e ainda envolver tantos outros veículos, que é, né, o caso da Infinity, e que você hoje vai contar aqui pra gente. Só que antes de tudo isso, eu queria que você falasse um pouquinho de você, né? Quem é o Alexandre, por que nasceu esse desejo no seu coração de criar um trabalho tão lindo? Perfeito. Bom, começando do começo, né? Eu acho que aonde veio a semente de tudo, né, de amor ao próximo, que nem você colocou, veio muito da minha casa, tanto da parte da minha mãe quanto da parte do meu pai. E da minha mãe veio também muito de uma origem judaica, em que a gente sempre aprende desde criança um conceito de tzedakah, que é quase como um give back, né? É de dar ao outro uma parte do que se tem. Porque a gente entende na nossa história que é muito importante a gente dividir para crescer em conjunto. E ainda do lado da minha mãe, ela sempre realizou trabalhos no universo social. Então ela foi professora de um instituto da escola onde eu estudava por muitos anos. Então eu sempre via isso muito enraizado no meu dia a dia. E do lado do meu pai, também sempre tive uma proximidade muito grande. Ele é médico aqui do Hospital Israelita Albert Einstein. E ele foi por mais de 35 anos voluntário, né, médico voluntário cardiologista da favela de Paraisópolis, e sempre me trazia muitas histórias. Eu via isso na rotina do dia a dia dele. A minha avó Ivete, mãe do meu pai também, enfim, em 1940 ela era professora, né, já trabalhava naquela época, e ela fazia um trabalho voluntário com mulheres encarceradas de educação. Então, essas histórias foram sempre me chamando muita atenção, e acho que acabou vindo de uma maneira natural eu querer trabalhar com alguma coisa que fosse relacionada ao tema, né? Eu não sabia desde sempre, né? Acho que até entrar na faculdade, na verdade, a gente é jovem, a gente participa de coisas esporádicas, mas não necessariamente já está envolvido em alguma coisa, né? Botando a mão na massa. E aí tem até uma curiosidade, quando eu entrei na faculdade, eu fiz administração de empresas aqui na Fundação Getúlio Vargas, e eu entrei numa entidade júnior, né, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, logo no primeiro semestre, chamada Conexão Social. É mesmo? Juro. Que legal. Chamada Conexão Social, apelidada de Conex, e me chamou muito a atenção porque eu nunca me imaginei trabalhando numa grande corporação ou num grandes bancos, né, onde era o caminho mais tradicional, digamos assim, de se seguir, ou numa consultoria. E aí o Conexão Social me chamou muita atenção por ter esse passado, né, essa vontade de fazer diferente e de observar uma realidade onde a gente é tão privilegiado, né, parece de vez em quando um pouco de papo, mas é muito verdade.
E aí eu queria fazer alguma coisa em que eu trouxesse projetos em que eu não só permitisse que esse dinheiro ou essa evolução socioeconômica ficasse só na nossa bolha, mas eu pudesse trazer isso para um outro olhar, para uma outra realidade, e até de forma mais pragmática, assim, né? Existe um contingente populacional muito grande de pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Sim. Como que a gente pode atrelar negócios para levar junto conosco essa outra camada social? E aí que foi, né, me criando esse início dessa vontade de trabalhar nesse setor. Muito bom. E aí você criou a Infinity, que você chama de Filantech, e Exato. Explica melhor esse conceito, e depois você já começa a falar o que ela faz. Porque na realidade, para você que vai conhecer esse trabalho hoje, eu tenho certeza que você vai abrir o seu coração e já vai fazer parte dele. Porque quando eu fiquei sabendo desse projeto, eu falei, nós precisamos contar e, claro, chamar as pessoas para poder apoiar o projeto e ajudar quem está precisando, né? Eu via o terceiro setor muito subvalorizado, só que eu comecei a ter um olhar também muito cuidadoso, talvez, no sentido de são as pessoas que trabalham no terceiro setor que lidam com quem realmente passa as maiores dificuldades. Então essas são as pessoas que têm que ser mais valorizadas sobre todos os aspectos. E aí eu, né, empreendi durante a faculdade uma marca de moda, né, mas eu vi que não era muito o universo que eu queria ficar. Aí eu fui para Israel, fui estudar sustentabilidade e meio ambiente na Universidade de Tel Aviv, inclusive por isso que eu soube da questão do irrigamento, dos kibbutz. E lá eu me deparei com tecnologia, porque é um país muito pequeno que literalmente tirou água de pedra. E eu percebi, eu nunca fui um cara muito da tecnologia, mas eu percebi que se eu pudesse usá-la para escalar alguma solução de algum problema real, isso faria toda a diferença. E aí eu voltei para cá. Isso foram alguns anos, né? Foram uns 4 anos aí nesse período entre empreender e viajar e voltar. Recebi uma proposta para trabalhar numa startup. E nessa startup eu também sempre trazia uma agenda social, né? Mas era sempre o meu trabalho e eu puxava isso porque eu era o cara chato que ficava puxando o social, o socioambiental, na verdade. Até que quando começou a pandemia, eu me juntei ao meu irmão, o Dr. Ricardo Wasserman, que era médico até então, hoje ele também está empreendendo. Olha só. No setor de saúde também, quer trazer uma transformação ali no setor de saúde, uma startup incrível. E a gente se juntou para fazer um movimento de arrecadação de recursos para arrecadar dinheiro para o Hospital das Clínicas para passar pelo momento da pandemia. E então essa veia social veio assim, eu preciso ser um agente de transformador nesse momento. Assim, eu não posso ficar aqui em casa sem fazer nada. E com isso a gente fundou um movimento de mobilização social chamado Vem Pra Guerra, e a gente arrecadou em menos de um mês 6 milhões e 200 mil reais para o hospital. Olha só, que interessante. E foi muito legal, Eunice, porque a gente trouxe uma visibilidade também para o hospital muito grande, porque a gente teve mais de 15 mil doadores pessoa física que participaram. Até então tinha sido o 4º maior movimento de mobilização social em número de doadores pessoa física, né? Hoje, depois, graças a Deus, esse universo tem se transformado, muita gente tem doado muito mais. E aí foi depois disso que eu falei assim, tá aí o meu caminho. Eu preciso que todo o meu tempo seja destinado para construir uma solução para algum problema estrutural socioeconômico do nosso país. E eu comecei a buscar inúmeras oportunidades, o mercado começou a falar muito sobre isso, né, as siglas ASG, né, de ambiental, social e de governança. Recebi algumas propostas interessantes, tomei alguns nãos, que são aqueles nãos assim, fundamentais na vida, que Sim. Na hora a gente não liga, mas hoje eu agradeço a Deus. E aí, uma pessoa em comum me apresentou ao Alberto Hakim e ao Moishe Liberson, que tinham fundado a Infinity, que era até então uma ONG mesmo, que estava começando ali, estava entendendo qual era o modelo de negócio, mas na essência, no propósito, o que ela fazia? O objetivo era alimentar pessoas via um redirecionamento de produtos que estão próprios para consumo, mas estavam sendo desperdiçados. E aí, quando eu me deparei com eu estava buscando por propósito, né, de botar a mão por alguma coisa que eu realmente acreditasse,
e disposto, né, a mudar minha carreira, né, e querendo ou não, a gente é tão doutrinado, né, a seguir os caminhos lá, é difícil você sair do que tá, das expectativas alheias. As expectativas da família, de todo mundo, né? Exato. Mas eu olhei isso e falei assim, é isso, eu quero migrar para essa questão da fome, da questão da alimentação, porque eu também tive sempre a oportunidade, eu falei assim, cara, eu preciso ampliar isso. E aí, desde então, você começou a fazer essa conexão que você faz hoje para que ela tivesse essa expansão. Queria que você explicasse então como é que vocês fazem as parcerias, como é que vocês chegam nos supermercados e nas pessoas, como é que vocês fazem esse trabalho de distribuição, né? Perfeito. Então, o que eu gosto de trazer também é, quando você começa a entender o problema da fome, é natural que você vá buscar o que está acontecendo. Por que essa comida não está chegando, né? Por que essas pessoas não estão tendo acesso? Então você começa a estudar sobre a produção de alimentos, se ela é suficiente ou não para alimentar uma população, e naturalmente você acaba esbarrando na questão do desperdício de alimentos. Que muitas vezes em casa a gente acha que, né, a gente está desperdiçando ali um pedacinho de banana, um pedaço da maçã, e que é verdade, mas em casa provavelmente você corta um pedacinho dessa maçã, dessa banana e ela está perfeita para consumo. Só que o que a gente foi entender é que esses produtos dentro de um setor alimentício inteiro, qualquer problema que existe, eles já são descartados. E até então não existia nenhuma solução realmente eficiente que lidasse com esse produto, a não ser o único caminho possível, que era o lixo. Então, a gente percebeu que existia uma falha também, que existia uma dor dentro do sistema alimentício de como melhor gerir esse desperdício, como dar um destino correto, fazer com que esse alimento cumpra seu papel de alimentar pessoas. Então, começamos a desenvolver essa solução para fechar essas pontas, né? Então, hoje, resumidamente, a gente é uma plataforma, né? Por isso que a gente se constituiu até como Philantech, né? A primeira Philantech do Brasil, porque a gente percebeu que existe uma possibilidade muito grande de unir a doação efetiva de alimentos com essa tecnologia, a partir do momento que a gente entra dentro da operação de um supermercado, por exemplo, que é o nosso principal foco hoje, supermercados e indústrias, na verdade, e a gente entra na operação, ensina os colaboradores, todas as equipes de como separar, manusear, o que a gente coleta, o que a gente não coleta de produto. Existe um espaço adequado da Infinita e diariamente a gente tem uma rota fazendo uma conexão com uma rede de instituições parceiras. Então a gente mapeia essas instituições perto de cada uma dessas lojas, né, ao redor ali para ser uma logística o mais eficiente possível, e via essa nossa plataforma de tecnologia a gente faz a ponte, ajudando a direcionar um alimento que está próprio, mas outrora seria descartado, para colocar comida na mesa de quem está passando por algum grau de insegurança alimentar todos os dias. E assim a gente consegue levar isso aí para outros lugares, né? Seja São Paulo, Bahia, Sergipe, Ceará, alguns lugares que a gente tem atingido. Então essa é um pouco da nossa forma de atuação. Nossa, muito interessante, né? E uma coisa que, enquanto você falava, eu fiquei pensando, e eu torci muito para essa lei ser aprovada, e ficou lá anos, se não me engano, mais de 10 anos no Congresso, que eram, assim, o dono de restaurante, o dono de supermercado, ele tinha problema em doar, né? Inclusive, a gente aproveita esse momento, eu já fiz uma matéria só sobre isso aqui no programa, mas... Ai, que legal, quero assistir depois. Assista, inclusive com a pessoa que criou o projeto de lei. Ai, que ele incrível. falou como ele teve a ideia de criar o projeto e depois de ser aprovado depois de tantos anos, né? Que protege o dono de estabelecimento para doar. Então isso dá uma segurança e o que faz com que o seu trabalho fique mais fácil, né? Porque você tem essa lei para amparar. E isso é muito bom, porque pelo menos isso a gente teve, né? O governo, logo que entrou, liberou essa lei, foi bem próximo da pandemia também, acho que isso ajudou muito. Então a gente aproveita esse momento também para falar dessa segurança que os estabelecimentos têm para facilitar esse trabalho, né? E aí eu queria que você me falasse de algumas outras dificuldades que você tem e quem sabe aqui também a gente consegue, né, levar à discussão isso para a gente facilitar cada vez mais. Perfeito o seu ponto, Eunice. É a Lei 14.016 e ela fez uma diferença tremenda
na questão de combate ao desperdício e à fome, desde que ela foi sancionada ali em junho de 2020. Porque ela isentou, né, que nem você bem colocou, esses estabelecimentos, não só restaurantes, como também indústrias, como supermercados, até o produtor de alimentos dessa responsabilidade. Então, hoje eu tenho um time jurídico também que me ajuda muito a trazer isso para os meus parceiros, porque muitos não sabem ainda dessa lei, ela foi sancionada, mas ela não foi tão bem divulgada. Então é muito importante que a gente consiga também atingir, né, todo mundo para saber, olha, agora não existe mais esse problema. Eu recebo muito essa pergunta, não, mas como é que funcionava? Pode doar? Eu achei que não podia por conta de legislação e de perigos ali a respeito do alimento que foi doado. Eu falo assim, não, tem uma lei hoje que sanciona já essa possibilidade, a gente consegue trazer essa transformação. Mas de repente, se você tiver algum mercado, se for algum supermercadista, alguém da indústria ou do setor alimentício, saiba que você já pode fazer essa doação, temos nós fazendo essa intermediação também. Mas isso foi um ponto que mudou muito, mas mesmo assim ainda é uma barreira, né? A gente vem com todo um suporte jurídico para os nossos parceiros, para dar segurança para eles, né, de que a partir do momento que esse alimento foi coletado e transferido por nós como intermediário, ele está isento de qualquer responsabilidade. Depois a gente transfere também esse alimento para a ponta final, para as instituições parceiras, e assim a gente consegue também transferir e direcionar esse alimento. Graças a Deus, até hoje a gente nunca teve nenhum problema mesmo de infecção ou de qualquer coisa relacionada ao tema. Mas essa é uma das principais dificuldades. Hoje eu diria que a maior seria de disseminar a mesma palavra, né? Como vocês estão dando a oportunidade aqui. A conscientização. Então, exato. De saber que existe um processo, de saber também, Eunice, uma coisa muito relevante é de que não o que a gente faz, pelo menos a forma com que a gente trabalha, né, que a gente observou que não existia ninguém fazendo assim, que não é deixa só o que sobrou aqui do dia e se tiver doação ou não é assim que funciona. É um processo profissionalizado de doação. A gente está transformando isso em algo que faz parte da rotina do dia a dia do nosso parceiro. Até para o colaborador na ponta, que separa muitas vezes um tomate que muitas vezes talvez nem ele, nem a família tenham acesso a um produto daqueles, saiba que ele vai ter um destino. Então, se você muda de dentro para fora, essa consciência é transformadora. Então, é muito isso que a gente quer trazer. Porque assim a gente consegue trazer o problema da fome para algo mais próximo, né, um entendimento maior e aos poucos começar a galgar uma mudança de realidade para conseguir chegar eventualmente em todos os lugares do Brasil, em todos os supermercados do Brasil, nas indústrias, depois nos restaurantes, no produtor, e assim alimentar realmente uma população diariamente. E você está em São Paulo hoje, em alguns outros estados, e como é que funciona para você levar isso para outro estado? Porque quem estiver assistindo a gente agora e que estiver lá, por exemplo, em Irecê, na Bahia, como poderia se beneficiar com esse projeto? Como é que poderia ser um parceiro seu? Perfeito. Então, hoje a gente está em 5 estados. A gente está em São Paulo, na Bahia, em Sergipe, no Ceará e começando em Minas Gerais. E como a gente desenvolveu essa plataforma de tecnologia, e não só a plataforma, mas como toda a parte de treinamento, tanto do supermercado quanto para a instituição, de como funciona o processo, ele é todo digitalizado. Então a gente consegue chegar independente de onde for. Basta que a gente... E aí tem uma equipe operacional e comercial do meu lado que fica responsável por encontrar um parceiro do setor alimentício que tenha produto, né? Então pode ser, de novo, né, o supermercado, a indústria, o produtor de alimentos, e oferecer a gestão. A gente passa por esse treinamento e aí conecta, encontrando também as instituições. Então, do nosso lado, a gente tem uma equipe comercial de busca por instituições in loco. Então, por exemplo, TDC, a gente poderia, no caso... Bom, a gente já teria uma ponte por você, né? Mas dando um exemplo até de um lugar recente, né? A gente começou a trabalhar em Lagarto, que é uma cidade no interior de Sergipe. Então, porque tem um parceiro, cliente nosso, de um varejista grande que a gente atende, que tem loja em Lagarto. Então, a gente vai ficar responsável por encontrar instituições de pessoas que precisam, né, em vulnerabilidade nesse local, traz eles para dentro do nosso processo e aí consegue atuar. Então, seja em Lagarto, seja em Irecê, seja, né, em qualquer lugar do Brasil que tem os dois ali, tanto um mercado ou um produtor, um distribuidor ali que precise do serviço, porque onde tem venda de comida, existe desperdício.
Isso a gente foi aprendendo ali, né? O comportamento do desperdício, ele ocorre muito semelhantemente em qualquer lugar. Então, tendo isso e tendo as instituições que sempre tem, a gente consegue fechar essas pontas e chegar em qualquer lugar. Muito bom. A gente falava no início do nosso programa em números. São assustadores, né? E depois, quando você começa a pensar, vamos falar no nível mundial, que é o que mais mata, é a fome. A gente pensa que são as guerras e outras coisas, e não. Ainda é a fome, né? Como é que você traduz esses números? Assim, eles significam para você o quê? Quando você pensa no número de pessoas que ainda passa fome? Olha, uma ótima pergunta, porque muitas vezes eu me vejo assim, né, a gente está caminhando, né, a passos largos ali, mas a gente está longe ainda de fazer toda a transformação que a gente almeja, mas a gente tem que começar por algum lugar, né? Então, muitas vezes eu me pego muito culpado, nossa, eu preciso crescer logo e estar em todo lugar e para alimentar todo mundo. Mas é um problema estrutural muito sério. E eu enxergo esses números como talvez uma falha no sentido de que ninguém olhou para isso de forma estratégica. Porque se a gente não olhar isso de forma estratégica, como grandes problemas, né? Assim, no mundo empreendedor muito se fala, né? Encontre um grande problema para se desenvolver grandes soluções. Mas é sempre alguma coisa no setor de financeiro, de serviços, de moda, eventualmente. De beleza, né? De beleza, né? Mas são dores relevantes, obviamente, né? Não tendo crédito, mas cadê que alguém olhou para a fome como, tipo, vamos trazer as melhores pessoas, as melhores cabeças, os melhores investimentos, porque é isso que a gente precisa resolver, porque ela afeta a todos nós. Sim. Então, eu vejo uma falta de criação de soluções eficientes. Óbvio que eu vejo hoje em dia uma evolução maior, mas são números alarmantes que eles estão estruturalmente enraizados nesse crescimento de um contingente populacional e que sempre dependeram muito de governos. Né? Não que o governo não tenha um papel fundamental a partir de desenvolvimento de políticas públicas, seja aqui no Brasil, seja em qualquer país do mundo, mas é muito interessante que a gente também comece a não jogar sempre a culpa no outro, né? A culpa nesse linguajar, né? Mas assim, a gente não está olhando o problema, né, vamos pensar em soluções eficientes. Sim. E jogando com as regras do jogo, né, mostrando que financeiramente, economicamente, socialmente é muito mais interessante da gente resolver, para que a gente também não precise viver numa situação de insegurança, de medo, de receio, de extrema pobreza. Então eu vejo que é uma falha no sentido de olharem para isso como um problema que a gente precisa pensar em soluções, né? E não à toa a gente está caminhando, né? O mundo está evoluindo para um número de pessoas muito grande e então naturalmente essa fome ela vai, né, se mantendo enraizada. Mães com 10 filhos que não tiveram acesso a nada e o filho não tem acesso à comida, é um problema que ele só se escala, né? Então não à toa os números estão só aumentando. Então nesse sentido está mais do que na hora da gente olhar para isso de uma forma estratégica e construir soluções eficientes para combatê-lo. Muito bom. E hoje, quando você pensa, né, que você fez uma escolha e você tem esse papel de ser também o porta-voz disso, né, Alexandre? Porque você vai ser convidado muito para falar sobre o assunto e você precisa hoje levar essa mensagem de conscientização, que é o que a gente está fazendo aqui, e começando pelo coração, né? Por isso que a gente quer hoje muito tocar no coração das pessoas, e a gente falou no começo que isso ia mexer com o coração das pessoas, porque às vezes alguém muito próximo de você está passando fome e não precisamos ir tão longe, né? Então queria que você falasse disso, porque você vai ficar conhecido, você vai deixar um legado, e isso é muito importante. Então já comece deixando essa mensagem para as pessoas, né? Muito bom esse seu ponto, Eunice. Eu vou contar uma história, na verdade, né? Primeiro, assim, só falando sobre mim, né? Eu acho que esse empenho, né, dessa trajetória que eu comentei tem me mostrado que fazer o bem, por mais que pareça, né, fazer o bem é inteligente, né, e faz muito bem para mim, para a sociedade, para nós, ainda mais pensando estrategicamente, isso faz realmente traz uma transformação sem precedentes aí para o nosso país. Então eu estou realmente dedicando a minha vida com todo afinco,
que vocês possam imaginar, eu trabalho sem parar mesmo para mudar uma realidade e construir o Brasil que eu desejo. Né? De novo, né? sem jogar essa responsabilidade. Então, esse é meu legado de vida que eu quero deixar mesmo. É transformar um sistema alimentar ali para fazer com que as pessoas possam se alimentar e pensar num dia melhor no dia seguinte. E tem uma história que eu sempre gosto de falar. Tem várias histórias, né, que a gente vai colhendo aí de transformação pelo nosso serviço, né? Mas uma delas, que eu gosto muito de trazer, é a de um parceiro nosso, em que o próprio colaborador, né, já que a gente estava conversando sobre isso, ele, até então, antes da Infinite existir, né, na rotina do dia a dia dele, ele jogava os produtos fora, e aí a gente implementou o serviço, e o filho dele estuda numa creche. Coincidentemente, a partir do momento que a gente implementou, ele soube que a creche do filho dele era das instituições parceiras da Infinite. E que ele recebia, que o filho dele estava recebendo o produto que ele separou e que ele já estava separando com todo o cuidado do mundo. E isso foi tão transformacional, né? Porque até então eles tinham produtos de baixa qualidade, né? Bolacha, água e sal, era isso. E aí o filho começou a receber esse produto que o pai, sem querer, separou a partir do momento que a gente implementou ali a solução da nossa Flantech. E isso transformou completamente, né? O filho aprendeu a comer adequadamente, a entender o valor do alimento e poder, assim, se desenvolver, né? Para pensar no próximo passo, para pensar em se educar, em evoluir. Então, esse é um recorte do poder de transformação que a gente tem a partir do momento que a gente coloca a comida na mesa de quem precisa. E isso é tão transformador que você falou, que faz com que a gente tenha mais amor ainda pelo que a gente faz, né? Eu também sou uma apaixonada pelo setor e por tudo que a gente faz aqui no Instituto e por projetos assim. E eu acho que o mundo tem valorizado muito, tanto que você também foi reconhecido, né? Pela Forbes como Under 30, é isso? Exato. Queria que você falasse um pouco disso. E a importância, quando a gente levanta uma bandeira do bem, em prol, né, de pessoas que precisam tanto, esse reconhecimento vem. A gente nem faz pelo reconhecimento, mas ele vem e é muito bom que venha, porque a gente precisa divulgar bastante o que é bom, já que o que é ruim tem aí uma visibilidade grande, né? Então a gente precisa também dar visibilidade para o que é bom, né? Exato. Você tocou num ponto super relevante, assim, porque de forma nenhuma é o que a gente busca, né? A gente não trabalha pelo reconhecimento, mas quando ele vem de uma forma natural, como foi o reconhecimento, né, de me tornar ali um dos Forbes Under 30 na categoria de empreendedorismo social e terceiro setor, isso, em primeiro lugar, me fez acreditar que eu tô no caminho, né? O reconhecimento vem, então você fala assim, bom... Validou, né? Tem alguma coisa muito... Tem inúmeros desafios, mas tem alguma coisa muito certa aqui que a gente tá fazendo, né? Então... E a forma também com que a gente tá fazendo. Então, acho que a primeira coisa é, tipo, me dar um gás pra, assim... Isso, Ale, vai lá que, né, você tá batalhando ali há 2 anos e meio, fazendo esse negócio acontecer, então, boa, segue esse seu caminho. Então, dá essa energia. E um segundo ponto super relevante é de que é super importante a gente trazer visibilidade para algo que a gente está fazendo que é tão impactante. Sim, e eu não podia deixar de honrar e falar sobre isso, né? Da admiração que a gente tem pela cultura judaica e por esse costume que eles têm lá, que para eles isso é princípio, é cultura, a cultura de doação. Você falou de tzedakah. Sim, e tem o Give Pledging, né, que aqui no Brasil a gente já tem algumas pessoas que fazem parte. E é claro que a gente tem que honrar esse princípio, porque quando a gente doa, na verdade, você está recebendo. Porque você só doa quando você pode, né? Às vezes não é só dar coisas, mas dar essa vontade de querer mudar, de querer trazer transformação. Então a prosperidade já está aí. Fica tranquilo que você já tem essa prosperidade e você vai conseguir disseminar o trabalho e trazer muita gente para fazer parte e transformar. Eu só tenho que honrar você e os seus pais por te ensinar e por a gente estar aqui falando isso para as pessoas, para outros jovens, inspirando outras pessoas a fazer o mesmo, né? Com certeza, com certeza.
isso vem muito de berço, mas quando a gente consegue expor, né, e trazer isso para uma realidade de muita gente, né, o tzedakah, o dízimo, né, também vem muito disso, né, de dar os 10% ali. Então, se a gente enraiza isso dentro de uma sociedade, dentro de cada um, é o que fica, né? O que fica é o que a gente deixa de legado, o que a gente deixa de legado, o que a gente pode doar de tempo, de dinheiro, né, de transformação. Então, acho que esse é o caminho aí, ainda mais nesse mundo louco que a gente tem vivido. Acho que essa é uma lição bem importante. Sim, as pessoas vão muito na contramão de achar que elas têm que tomar. Mas não, quando você doa, você recebe. Na verdade, o doar significa receber. Exato. E isso é maravilhoso, né? Exato. Então, eu queria que você deixasse só mais uma mensagem para as pessoas, fazendo um convite para elas entrarem na plataforma, para elas serem parceiras, para elas divulgar o trabalho. E queria que você contasse com a gente aqui no Ressoar também, né? A gente juntos fazer aqui um trabalho para transformar a vida das pessoas ainda mais. Perfeito. Não, primeiro eu queria agradecer de novo super o convite ao Ressoar e essa oportunidade aqui de estar vindo falar sobre a Infinite, sobre a questão de fome, sobre o desperdício no nosso país. E deixar o convite para vocês nos acompanharem, né, nas nossas redes sociais, @Infinite Brasil no Instagram. A gente tem uma plataforma também que é um site, na verdade, de doação, quem quiser participar. E eventuais interesses e conexões com o setor varejista, né, pontes interessantes para que a gente chegue em todos os lugares do Brasil, são super relevantes. E fica, acho que o meu recado assim, final de mensagem é que se você realmente acredita e tem alguma coisa que você se incomoda, né, entenda esse problema e pense em soluções. Não jogue a responsabilidade para os outros, porque a partir do momento que você cria um negócio que impacta a vida de uma pessoa, é muito clichê, mas é muito verdade. Você muda o mundo. Então, se joguem nessa transformação, aproveitem que esse mundo está nessa toada, olhando muito mais para o outro, e se tiver alguma ideia, estruture e faça a diferença, porque no final das contas, dar ao outro é dar a si mesmo e faz o seu legado ficar eterno aqui. Então esse é o meu recado. Que lindo, né? Parabéns, viu, Alexandre? Eu que agradeço. Muito bacana seu trabalho, desejo muito sucesso e conte com a gente lá, viu? Muito obrigado, foi um prazer. Gente, que lindo, né? E o meu recado para você, escolha uma instituição que você possa fazer parte, e se você trabalha nesse ramo alimentício, já sabe aqui aonde você tem que procurar. Vamos transformar a vida das pessoas. Eu acho que essa parte nossa, né, a nossa missão aqui no mundo é servir, e a gente vai servir naquilo que a gente tem de melhor. E quem não pode hoje contribuir, ao menos que seja com um prato de comida, com quem está passando essa necessidade, está precisando disso. Então a gente queria te fazer esse convite, queria te agradecer também por sua audiência, pelo seu tempo, desejar para você um ótimo dia, estaremos juntos aqui no próximo domingo, mas por hoje a gente quer deixar o nosso abraço, né, Alexandre? E te fazer esse convite, viu? Então, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Até lá!